Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 17, todo o primeiro capítulo do livro desse profeta. Eu farei essa leitura, convido a igreja a acompanhar comigo. Livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 17, texto da nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Fechados nossos olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus, nós cremos que a Tua palavra foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, o mesmo que nos ilumina nesse momento e que tem o poder de falar através dela. Ó Deus, tire de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos auxilie a compreender a Tua palavra com a nossa mente, absorvê-la no nosso coração e praticarmos com a nossa vida durante toda a nossa história. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa talvez seja uma das histórias mais famosas de toda a Bíblia, e uma das quais os céticos, aqueles que não têm fé, mais debocham de nós. Onde já se viu
um peixe, engolir um homem, estar com esse homem 3 dias e 3 noites no seu ventre, e depois de 3 dias vomitar esse homem, e esse homem continuar vivendo. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, de uma senhora, que entregava panfletos na rua, e naquela semana, o panfleto era justamente sobre a vida do profeta Jonas. Ela batia em todas as casas sem nenhum preconceito, sem medo do que ela encontraria pela frente. E ela então bate na casa de um professor cético. Ele toma aquele panfleto na mão e diz assim para aquela senhora: a senhora acredita mesmo nessa história? Ela olha bem fundo no olho dele e diz assim: se na Bíblia tivesse escrito que um homem engoliu um peixe, depois de 3 dias vomitou esse peixe, e esse peixe continuou nadando, eu ia crer, porque está escrito na palavra de Deus. Aquele professor insistiu com ela, e disse assim: mas como que a senhora vai atestar, de fato, que essa história é real? E ela, com toda a sua inocência, disse: quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas como é que foi essa experiência. E aquele professor imediatamente respondeu: mas e se Jonas não tiver ido para o céu, tiver ido para o inferno? A velhinha perdeu a paciência e disse assim: aí chega lá no inferno, o senhor pergunta para ele. Queridos, o livro do profeta Jonas é considerado o livro profético mais antigo do Antigo Testamento. Jonas profetizou num período chamado pré-exílico, e ele anunciou a salvação do Senhor para um outro povo. A missão de Jonas não era fácil. Jonas deveria pregar na cidade de Nínive, capital do Império Assírio, um povo marcado pela opressão, pela crueldade, pela maldade, pelo sangue que eles tinham, pela destruição dos seus inimigos. E Jonas, no fundo do seu coração, não queria pregar para aquele povo, porque sabia que Deus é um Deus piedoso, é um Deus de amor, e que em algum momento da vida e da história, Deus podia salvar os ninivitas. Jonas então teve uma ideia. Ele resolveu fugir da presença do Senhor. Ele resolveu abandonar a vontade do Senhor e seguir a sua própria vontade. Jonas teve medo de sua missão. Jonas expôs toda a sua fragilidade, todo o seu lado humano. Eu fiquei muito feliz de ser convidado pelo Jonatas, o presidente da mocidade, para ser o pregador, para ser o preletor desse acampamento para os jovens. Hoje, nós encerramos o nosso acampamento, cujo tema era Black Mirror. Black Mirror é uma série da Netflix que traz alguns episódios críticos quanto ao mau uso da tecnologia. E a ideia desse espelho negro é realmente aquilo que você vê diante do seu aparelho tecnológico, diante do seu celular, diante do seu computador, diante do seu tablet, quando a tela está escura. Quando a tela do nosso celular está escura, o que nós vemos simplesmente é o nosso reflexo. Quando Jonas resolveu fugir da presença do Senhor, o que ele expôs perante o Senhor era unicamente o seu reflexo humano, fraco, falho e pecador. Por muitas vezes, nós evidenciamos diante da nossa história quem nós somos de fato. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos o quão fraco, o quão miserável, o quão pecador eu sou. Meus irmãos, João Calvino já dizia que para o homem conhecer quem ele é de fato,
ele precisa primeiramente conhecer quem Deus é. É impossível você responder a pergunta: quem sou eu? Sem descobrir quem é o Deus do qual a sua imagem e semelhança reflete. Nessa noite, eu queria convidar vocês a refletir sobre o seguinte tema: Deus se revela diante da fragilidade humana. É muito fácil descrevermos quem nós somos. Somos miseráveis pecadores, com medo do dia do amanhã. Expomos diariamente as falhas nos nossos relacionamentos, os nossos desejos impuros, a nossa carne fraca. Mas diante da nossa fragilidade, Deus revela quem Ele é. Diante da nossa pequenez, Deus se revela a cada um de nós, com poder, com graça e com toda a sua glória. Eu queria destacar aqui 3 aspectos nos quais Deus se revela ao homem. O primeiro aspecto no qual Deus se revela ante a nossa fragilidade é que Deus, em primeiro lugar, revela a sua presença plena. Nós lemos o Salmo 139, no versículo 7, que nos diz assim: para onde, Senhor, me ausentarei do seu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda assim haverá de me guiar a tua mão. Jonas se esqueceu disso. Ele foi chamado para pregar em Nínive, e ele disse o seguinte: o quê? Eu vou para o primeiro porto do Mediterrâneo que se encontra na cidade de Jope. Jonas desceu, encontrou um navio, que se Nínive está para lá, Tarsis está para cá. E ele dizia no seu coração: eu vou fugir da presença de Deus. Eu vou para onde Deus não está. Afinal de contas, o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel. É o Deus que está somente com esse povo. Eu contei lá no acampamento, e os jovens vão me auxiliar nessa ilustração aqui. A história que talvez você tenha recebido no seu WhatsApp, nas suas várias mensagens. A história de uma moça que decidiu ir numa balada. E ela então preparou, chamou os seus amigos passaram, buzinaram, ela estava toda embelezada, saiu correndo, e a mãe dela disse assim: filha, não vai. E a filha disse assim: não, eu vou sim. E a mãe falou: filha, fica. E ela disse: não, mãe, eu vou. E a mãe então, sabendo do coração irredutível da filha, disse assim: então, filha, vai com Deus. E a filha respondeu: só se Deus for no porta-mala. Depois de um tempo, ao regressar da boate, seus amigos embriagados bateram o carro num poste, todos morreram, o porta-mala continuou intacto, e dentro do porta-mala uma caixa de ovos, e nenhum desses ovos se quebrou. Essa história, jovens, é uma grande mentira. Onde já se viu guardar ovo no porta-mala durante tanto tempo? Onde já se viu bater num poste e nenhum ovo quebrar? O nosso Deus não está preso num porta-malas. O nosso Deus não está preso nesse templo. O nosso Deus é o Deus onipresente que está em todos os lugares. Ele é o Deus de Nínive, Ele é o Deus de Tarsis, Ele é o Deus de Jope, Ele é o Deus de Jerusalém, Ele é o Deus de Uberaba, Ele é o Deus dos confins da terra. Não fuja da presença dEle. Diante da nossa fragilidade, diante da nossa pequenez, Deus se revela com poder e graça. Em primeiro lugar, Deus revela a sua presença.
Queridos, não pense que Deus está longe. Não pense que Deus esqueceu de você. Não pense que Deus está isento e está se esquecendo dos seus problemas. Você não é autossuficiente. Você não consegue resolver tudo sozinho. Mas existe um Deus grande e poderoso, que se compadece de todas as coisas e que revela a presença dele à fragilidade humana. Um professor meu, chamado Oadi Salum, tio do pastor Natanael, disse uma frase que me marcou muito. Ele disse: não há para onde fugirmos da presença do Senhor. Jonas tentou fugir, mas o Senhor o perseguiu até encontrá-lo nas entranhas do grande abismo. Queridos, o que nós podemos oferecer ao mundo e aos nossos relacionamentos é simplesmente a nossa superficialidade. É aquilo que a gente gostaria de ser, e nós não somos de fato. Mas o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, se revela a cada um de nós com poder e com a sua presença poderosa. O livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, nos diz assim: porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus é transcendente, Ele está num alto e sublime trono, o qual nós nunca chegaremos nessa vida. Mas ao mesmo tempo, além de ser transcendente, Deus é imanente. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emanuel, que caminha junto às nossas batalhas. Deus se revela à fragilidade humana, em primeiro lugar, revelando a sua presença. Mas em segundo lugar, nós também podemos destacar que Deus se revela à fragilidade humana, revelando a sua soberania. Quando Jonas entrou no barco, ele falou: agora fugi da presença do Senhor, estou tranquilo. Mas de repente o texto nos diz no versículo 4, que Deus levantou uma tempestade, que Deus fez as ondas arremessarem ao barco, que Deus levantou um grande vento. Meus irmãos, Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu e sobre o mar. Não pense, os irmãos, que Deus se esqueceu do Rio de Janeiro. Deus se lembra do nosso país, Deus se lembra daquele estado tão amado. Não pense, os irmãos, que Deus se esqueceu do nosso país. Ele conhece a nossa fragilidade. Ele conhece esse mundo corrupto, e Ele está onde Ele sempre esteve, assentado num alto e sublime trono, governando terra, céu e mar. Tem um quadro muito bonito de um artista chamado Lazar Segal. Ele pintou um navio escravo. E o que mais me chama a atenção naquele quadro não são as formas tristes em que os personagens da tribulação se encontram, mas é que Segal pintou o mar e a terra da mesma cor. Uma obra monocromática que revela que a dificuldade da terra é a mesma dificuldade do mar. E eu encontro graça nessa pintura, ao afirmar que o Senhor do mar é o Senhor da terra. Nada foge aos seus olhos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano sobre o seu dia,
Deus é soberano sobre o seu casamento, Deus é soberano sobre o seu trabalho, Deus é soberano sobre as suas dificuldades. Não temas diante das tempestades, porque o Deus soberano se compadece de você, porque o Deus grande, transcendente, está sensível às nossas orações. Paul Tripp, falando sobre o nosso dia, falando sobre a nossa rotina, diz o seguinte: se Deus não governa o seu dia, então Ele não governa você, porque é no seu dia que você vive. Você tem dedicado o seu dia ao Senhor? Você tem dedicado as tempestades que você tem passado ao Senhor? Porque Deus nos guarda diante de todas as nossas tempestades. Afinal de contas, Ele é o Deus de total soberania. Ele é o Deus da soberania absoluta. Nada foge aos seus olhos. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Meus irmãos, nós servimos ao Deus presente, ao Deus soberano. Em terceiro e último lugar, esse Deus que se revela ao homem através da sua presença, através da sua soberania, também revela ao homem a sua salvação. Quando aqueles marinheiros estavam com medo, desesperados, sem chance de viver mais, eles resolveram brincar de par ou ímpar, de 2 a 1, de dedos iguais, de pedra, papel ou tesoura. Lançaram sortes, que era um costume, de colocar dentro de um jarro alguns objetos, e aquele de maior tamanho, que caísse nas mãos de alguma pessoa, aquela pessoa era escolhida. Então, naquela sorte, caiu sobre Jonas. E Jonas então disse: me lancem ao mar, e essa tempestade vai se acalmar. O Deus soberano acalmou a tempestade quando os homens arremessaram Jonas ao mar, porque Ele acalma tempestades, porque Ele é o Deus que transcende todas as coisas. E algo que me chama muita atenção nesse texto, é que aqueles marinheiros que invocavam seus falsos deuses, dobraram seus joelhos, ofereceram sacrifícios ao Senhor, se converteram dos seus maus caminhos e creram no Deus vivo e poderoso de Jonas. A palavra de Deus nos diz que aquele mar cessou. Esse verbo cessar significa parar. Você já viu água parada? Água parada é um reflexo. Foi daí que veio a ideia de espelho. O que aquela tribulação viu depois de Jonas ser arremessado ao mar foi simplesmente o reflexo deles ao mar e o pensamento de que nós não somos nada e o Deus de Jonas é tudo. Esse texto soa muito semelhante ao texto que o pastor Marcelo leu aqui, o texto de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Vamos lembrar desse texto? Naquele texto de Marcos, comparando com Jonas, Jesus não estava dormindo? Jonas também não estava dormindo? Os discípulos não estavam desesperados? A tribulação também não estava desesperada? No relato de Jesus, não era uma tempestade gigante a ponto do barco submergir? No navio de Jonas também não era a mesma coisa? No relato de Jesus, a ação divina não acalmou a tempestade quando Jesus disse simplesmente: acalma-te, emudece. E no relato de Jonas, divinamente as águas não foram aquietadas quando Jonas se arremessou às águas. Queridos, o que tem de diferente nesses dois relatos? Uma coisa:
Jesus não pulou no mar, e Jonas pulou. Ou Jesus pulou no mar? Olha o pastor acrescentando coisa na Bíblia. Queridos, a ideia de mar para o judeu é uma ideia de adversidade, de lutas. Jesus não se lançou no mar físico, mas Mateus capítulo 12, versículo 40, nos diz que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, caberia a Cristo Jesus também ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus Cristo não se lançou ao mar físico, mas o Filho de Deus se lançou na maior das tempestades, a tempestade do pecado, da ira de Deus e da morte. Jesus não se jogou ao mar para acalmar a tempestade, porque afinal de contas Ele é o próprio Criador do céu e da terra, e Ele simplesmente disse ao vento: silêncio, e o vento se acalmou. Ele simplesmente disse ao mar: pare, e o mar parou. Mas na obra histórica de Cristo, Ele desceu dos céus, Ele se atirou no mar da terra, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo é o verdadeiro Jonas, que não ficou no ventre de um peixe, mas que ficou no ventre da terra. Mas depois de 3 dias e 3 noites, aquele peixe vomitou Jonas. Jonas pregou para Nínive. Mais de 120.000 pessoas se arrependeram. Depois de 3 dias e 3 noites, o Salvador do céu e da terra se levantou da morte. E hoje, eu e você ouvimos a palavra do Senhor. O Deus que se compadece de Nínive é o Deus que se compadeceu de mim, é o Deus que se compadeceu de você, é o Deus que se compadeceu de nós, é o Deus que anunciou a sua salvação graciosa, porque Jonas era apenas um exemplo, é apenas um tipo daquele que viria. A história de Jonas é real, é um fato, mas muito maior do que a história de Jonas. É a história de Cristo Jesus, que venceu a morte ao 3º dia, que está vivo, que vive e que reina, que venceu a morte no nosso lugar, que é o Deus presente, o Deus soberano, o Deus Salvador. Servimos aquele que é muito maior do que Jonas. Afinal de contas, como nos diz Tim Keller, ele destruiu a destruição, fragmentou a matou a morte. Jesus Cristo é o verdadeiro Jonas, que anuncia salvação para a sua vida, que revela a sua presença, a sua soberania e a sua salvação a todos nós, pequenos e fracos pecadores. Diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Na visão de João, quando ele diz: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Eis que chegará o dia em que o Salvador do céu, aquele que venceu a morte, voltará, te levará para um reino perfeito, onde não haverá mais tempestades no casamento, onde não haverá mais lutas na vida, onde o poder do mar e o poder da tempestade não te abalará, porque Ele
estará contigo, hoje e para todo sempre. Eu quero que você reflita em 3 perguntas nessa semana. A primeira é: até quando você vai fugir da presença do Senhor? O seu esforço sempre será em vão. Segunda pergunta: a ação soberana de Deus é real na sua vida? Ou você ainda continua acreditando que tudo é obra do acaso? Nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus fraco. Nós servimos a um Deus soberano, que nos guarda e nos abençoa. E terceira e última pergunta: se Jesus não te abandonou na maior tempestade da vida, lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu para te salvar, o que faz você pensar que Ele vai te abandonar na tempestade que você está vivendo? Caminhe com o Senhor. O seu reflexo, o meu reflexo, é falho, fraco, totalmente frágil. Mas Cristo Jesus venceu a morte e Ele pode moldar a imagem dEle na sua vida, para que você, ao olhar para um espelho negro, não veja mais a sua imagem, mas veja agora a imagem de Cristo na sua vida. Coral, vida e louvor.
vezes nós somos questionados assim: pastor, eu não sei como orar, e às vezes eu fico tão distante do Senhor. Nessa noite, nós vamos encerrar o nosso culto, orando a Deus, a oração que Jonas orou no ventre do peixe. Eu queria convidar você a se colocar em pé, fechar os seus olhos. Nós oraremos esse texto, e depois o pastor Marcelo impetrará a bênção, e assim será encerrado o nosso culto. Oremos ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, e não me lembrei do Senhor, mas subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas a voz do agradecimento eu Te oferecerei. O voto que eu vou te pagar ao Senhor pertence à salvação. Recebei a bênção, igreja. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, ontem, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.